Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Eu tenho pensado muito na situação que nós estamos vivendo, a pandemia do Covid-19. Meus queridos, primeira coisa, Deus determinou este mal sobre toda a terra. Nada acontece na terra que não seja por determinação do Senhor. Então o Senhor determinou. E Ele é a causa, e Ele é o diretor, e Ele tem todo o controle. No momento que Ele quiser que Ele fizer isto acaba. Mas enquanto Ele não fizer isto não acaba. Mas nós passamos agora por esse período agora, esses quase 100 dias aí, que nós estamos vivendo fechados, isolados, nós questionamos muito, tentamos entender a doença, o vírus, a ciência, a medicina, as pessoas falando, mas no fundo, meus queridos, pouco se sabe. Vai se conhecer mais tarde, mas hoje muito pouco se sabe. Agora nós precisamos entrar numa segunda fase. E a segunda fase é a seguinte: por que aconteceu isto? E o que o Senhor quer nos ensinar através disto? Essa é a segunda fase. Então, meu irmão, minha irmã, passa para a segunda fase. Esquece a primeira fase, passa para a segunda. Virá uma terceira fase ainda, mas vamos agora para a segunda fase. E eu quero compartilhar com vocês 2 versículos do Salmo 119. Um é o 67, o outro é o 71. O 67 diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E o versículo 71 diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. 2 versículos. Vamos então olhar para o versículo 67. O versículo 67 tem 2 períodos, um antes e um depois. Então, antes é o seguinte, antes dele, porque se foi bom na hora, antes de ser afligido, eu andava errado. Então esse é o antes. Antes andava errado, não glorificava o Senhor com a sua vida, não glorificava o Senhor, não servia o Senhor dignamente, não fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse, fazia aquilo que Deus não queria que ele fizesse, quer dizer, andando errado. Então é o antes. Agora o depois, olha, mas agora guarda a tua palavra. Então a gente entende pela segunda parte do versículo que na primeira ele não guardava a palavra de Deus. Bom, vamos extrair isto para nós. Nós guardamos a palavra de Deus ou nós fingimos que guardamos a palavra de Deus? Nós de fato honramos e glorificamos o Senhor com a nossa vida ou nós fingimos que fazemos isto? E como um não faz, o outro não faz, todos fingem e ficamos bem, certo? Ficamos com aquele olhar de paisagem, né? Como se estivesse tudo bem. Mas, meus queridos, nós sabemos que não está tudo bem. Nós sabemos disso. Nós sabemos que as famílias não glorificam o Senhor nas suas casas. Nós sabemos que o pai, o sacerdote da casa, já abriu mão da sua responsabilidade. Nós sabemos que a esposa, que deveria ser auxiliar, já jogou fora esse cargo e já abraçou o cargo de dominadora. Nós sabemos que os filhos, que precisam honrar os pais com obediência, também não fazem isto. Nós sabemos que o ambiente da casa, tudo da casa, não tem diferença da casa do ímpio, tá certo? Então o versículo 67 nos mostra um antes e um depois. Meus queridos, vamos passar para o depois.
Vamos pegar a nossa vida, acertar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e vamos para frente como servos de Deus que glorificam o nome do Senhor. Meus queridos, eu já falei isso. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa fazer duas perguntas. Isto é missional? Isto glorifica a Deus? Se não responde essas duas perguntas sim, então não faça, deixa para lá. Não faça, deixa para lá, porque ainda tem um tempo para você raciocinar, meditar, ponderar e quem sabe depois voltar neste assunto. Agora vamos para o versículo seguinte, o versículo 71. O versículo 71 ele diz assim, olha, foi bom que eu tivesse, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, certo? Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então aqui, já o versículo 71, ele tem o quê? Um reconhecimento. Reconheceu. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Qual que é o sentimento dele? Foi bom. Como foi bom, meus queridos. Às vezes passar pelo chicote de Deus é tão gostoso, meus queridos. Na hora não, na hora dói, mas depois é tão bom. Vem uma alegria no coração, vem uma satisfação, um sentimento de realização. Tudo isso vai acontecendo na vida da gente. Então, o sentimento foi bom, foi bom. Aí o que vem? Vem o aprendizado. Eu aprendi os teus decretos. Meus queridos, esses dois versículos precisam ser nossos versículos básicos nesses dias. Tem muitos outros com o mesmo objetivo. Agora, meus queridos, vamos trazer para nós hoje, para os nossos dias. Vamos pensar nas pessoas do nosso meio, da nossa comunidade. O empresário. O que o empresário precisa aprender agora com relação à sua postura, à sua ganância para ganhar dinheiro, amontoar as coisas? O que o empresário cristão, porque o empresário ímpio é uma outra coisa, mas o empresário cristão, ele precisa aprender que se Deus colocou grandes valores nas mãos dele, é porque tem um projeto para ele investir no reino de Deus, certo? Então é isso que ele tem que pensar. Como que ele tem se comportado como um empresário. Ele só ganha dinheiro e não investe no reino de Deus. Será que seria suficiente ele fazer apenas a doação do dízimo e não ter um compromisso social para investir na vida das pessoas? Meus queridos, basta responder uma pergunta. Por que Deus vai dar tanto para uma pessoa se não tiver ali um projeto social? Então, o empresário. Agora vamos para o funcionário. O funcionário agora pode estar reclamando desses dias que está trabalhando demais e que está tendo que, fazer das tripas o coração para poder dar conta do recado, porque ele não tinha costume com as questões das transmissões na internet, ele não tinha. Então é o seguinte, você agora, está sozinho, está trabalhando de dentro de casa, está passando a maior dificuldade para conseguir dar conta do recado. Você vai voltar para o espaço físico do trabalho. De repente você era aquela pessoa que tratava mal os colegas, que era do nariz rebitado, que não dava um testemunho de crente lá no seu local de trabalho. Então agora chegou a hora do aprendizado, aprender os seus decretos e ser luz
Se você é uma pessoa que nunca compartilhou a sua fé no seu local de trabalho, olha, esse isolamento agora é suficiente para você fazer uma avaliação disso. Não quero que você fique lá enchendo as paciências dos colegas no horário de trabalho. Não é isso, não. Nada disso. Isso aí é um crente chato. Mas você, aquela pessoa de testemunho, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que não faz fofoca, que não entra na fofoca, mas que não ganha antipatia por ficar do lado de fora, é respeitado por ficar do lado de fora. Mas, quando sabe da dor de uma pessoa, como sabe do problema da outra pessoa, chega para ela e fala assim: olha, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te mostrar aqui a palavra de Deus, deixa eu te mostrar aqui o amor de Deus. Então, aprender isto. O que tem que aprender os clérigos, né? Os líderes espirituais, os pastores, os padres, né? Os líderes, né? A liderança espiritual das respectivas igrejas, aprender o seguinte, que as pessoas são muito mais importantes que as coisas e que elas estão ali para cuidar de cada um, Lembra que quando Jesus foi conversar com Pedro, que Pedro havia traído, ele fez aquelas 3 perguntas para Pedro: olha, tu me amas, depois tu me amas. No final, o que ele diz? Apacenta os meus cordeirinhos, quer dizer, pastoreia os meus cordeirinhos. É isso. As pessoas são propriedades de Deus e os líderes espirituais precisam cuidar da propriedade de Deus. Meus queridos, os aposentados, os pensionistas, eles podem dizer assim: nós estamos bem, eu não dependo do trabalho, eu já fiz a minha parte, já me aposentei, eu não preciso de me preocupar. Precisa sim. É claro que você precisa preocupar, e precisa preocupar bastante. Sabe por quê? Porque se não tiver produção, não tem comércio, não tem tributo, não tem dinheiro, o INSS fale, quebra, e ele não vai ter como pagar a sua pensão. Funcionários do Estado de Minas estão ficando sem receber, recebem um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Isso vai passar, o governo está agindo para resolver essa questão, mas estão passando as dificuldades também. Então, o aposentado e o pensionista também tem que pensar. Olha, o estudante que agora está em casa, tá bom, deu aquela descansada, aquelas férias e tal, mas e o coleguismo, o ambiente estudantil, os amigos, tudo isso está cada um na sua caixinha. Você vai voltar para a sua sala de aula. Quem sabe é a hora de você mudar o olhar para os seus colegas. Meus queridos, o crente, né, o cristão, ele tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. E esse vírus que veio aí, ele veio para abaixar o nosso tupete. O povo estava com o tupete muito levantado. Abaixar o nariz rebitado. É isto que tem que acontecer. Se não acontecer, não aprendemos nada. E de repente é preciso de vir um novo corona, né? Não é o 19, um novo corona 20, alguma coisa. Meus irmãos, vamos aprender. Olha aqui que diz o salmista. Será que eu tenho que ler de novo? Preciso desenhar? Foi bom que eu tivesse passado pelo perrengue. Foi bom, passei pelo perrengue, mas eu aprendi. Que coisa boa. Já pensou, meus irmãos, lá em 2025 nós temos uma igreja totalmente diferente, uma igreja vibrante, uma igreja inflamada pelo poder do Espírito Santo. E a gente fala: vocês lembram, meus irmãos, antes de 2020, antes da pandemia, nós estávamos muito relaxados. Vocês lembram? Que maravilha que ficou a igreja agora. Meus queridos, olha,
foi bom. A hora que a gente estiver dizendo isso, foi bom ter passado pela pandemia, é porque nós já tivemos um aprendizado. Mas enquanto a gente não dizer isto, nós ainda não aprendemos. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Sexta-feira, agora preparando para voltar ao culto, preparando para estar na casa de Deus. Nós teremos culto sábado, nós teremos culto domingo. Nós teremos dois cultos com Santa Ceia para você vir, né, participar da ceia, receber o alimento espiritual, né, e se tornar o quê? Testemunha da morte e ressurreição de Jesus para as pessoas. Deus te abençoe. Um beijo no coração.